Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eis que é chegado o reino de Deus aqui na Terra. Quem sabe na sua vida. Ai, Josi, mas eu já sou convertido. Às vezes você está vivendo a religiosidade e agora vai chegar o reino de Deus, a cultura do reino dos céus, a cultura que nós deveríamos estar vivendo e não a religião que nós deveríamos estar vivendo. A cultura do reino de Deus chegou em sua vida. Assim como quando Jesus disse aos fariseus, eis que é chegado o reino de Deus, porque ele tinha acabado de libertar um homem endemoniado, e os sacerdotes sugeriram que ele estaria fazendo isso porque ele tinha parte com Beelzebul. Porque os fariseus nunca tinham visto ninguém ter a autoridade que Jesus tinha, e que hoje nós temos o nome dele. Então eles ficaram achando que era uma coisa que só quem tinha parte com o demônio podia fazer, porque eles não tinham essa autoridade. E não tinham essa autoridade por quê? Porque não viviam o reino, eles viviam a religiosidade. E aqui você aprende mais sobre o ID, sobre o reino, sobre como se libertar e libertar outras pessoas, além de curar. A cura é uma libertação, né? Curar a alma, curar o espírito, curar o corpo. Então, hoje nós vamos falar da nona praga, que é a praga das trevas. Em Êxodo 10, versículo 21 em diante, nós vamos tratar da praga das trevas. E aqui, hoje eu vou ler junto com vocês. Vamos lá. O Senhor disse a Moisés, estenda a mão para o céu e as trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Durante 3 dias os egípcios não podiam ver uns aos outros nem sair do lugar onde estavam. Contudo, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse, vão e prestem culto ao Senhor, deixe somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Por quê? Porque na praga anterior, o faraó ele quis que as mulheres e os bois ficassem, os velhos e as crianças também. Aqui ele já está liberando mais algumas pessoas, mas ainda quer que os cascos fiquem, né? E Moisés contestou, tu mesmo nos dará os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que ofereceremos ao Senhor nosso Deus. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco, nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, ao nosso Deus. E, enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais ofereceremos ao Senhor. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó e ele não quis deixá-los ir. O Faraó disse a Moisés, saia da minha presença. Trate de não aparecer nunca mais diante de mim, porque no dia em que vir minha face, você morrerá. Moisés respondeu, será como tu disseste, nunca mais verei a tua face. E aqui a gente já está nessa fase final das pragas. Deus já não manda mais recado pedindo, deixa o meu povo ir, não. Deus nem manda recado avisando o que vai acontecer, simplesmente acontece, as trevas já acontecem, porque Deus está no comando, Ele está mostrando quem é que governa. E a nona praga, que é a praga das trevas, é onde o sol se apaga. Isso é muito importante. Por quê? Porque nesse momento Deus está atingindo diretamente o principal deus do Egito, que era o deus Ra. E Faraó era tido como filho do deus Ra, que é o deus Sol. Isso tudo para Deus mostrar que Ele é soberano sobre todo ser espiritual. Eles querem endeusar um ser espiritual? Problema deles. Deus está dizendo que Ele é soberano e Ele não divide a glória dele e a adoração dele com ninguém. Aqui nós temos 3 dias de densas trevas. E é até irônico, porque lá no início das pragas, quando Moisés foi anunciar que eles precisavam ir ao deserto para adorar o Senhor, ele pediu 3 dias para ir e voltar. E o faraó falou, vocês estão malucos? 3 dias? Pois agora Deus para o Egito todinho por 3 dias, por conta das densas trevas. E eu gosto muito dessas referências que tem dentro da Bíblia. Por exemplo, o número 3 aparece muitas e repetidas vezes na Bíblia. E ele é um número de confirmação divina. Então você veja, o 3 representa Pai, Filho e Espírito Santo, né? A Trindade. Também Jesus fica 3 dias morto. Jonas permanece 3 dias na barriga do peixe. Pedro nega a Jesus 3 vezes. E quando Jesus volta, faz com que Pedro declare 3 vezes que o ama para restaurá-lo. Jesus ora 3 vezes no Getsêmani. Do momento da crucificação até a morte de Jesus, há 3 horas de densas trevas, do meio-dia às 3 horas da tarde. Quando Deus chama Samuel, ele também chama 3 vezes. A visão de Pedro, quando o lençol desce, é 3 vezes o lençol desce. Jó tinha 3 amigos. Ele faz Bildade e Zofar. Jesus também tinha 3 amigos íntimos. Pedro, Tiago e João. Israel tinha 3 patriarcas principais, que eram Abraão, Isaac e Jacó. Daniel orava 3 vezes ao dia. Dentro da fornalha entraram 3 homens. O 4º homem era um Deus. E olha que interessante, quando eu decidi pelo meu batismo, eu não frequentava nenhuma igreja, não aceitei Jesus com alguém pregando para mim, não foi nada disso, eu simplesmente senti que era a hora do meu batismo. E como eu estava na casa da minha cunhada, ela me perguntou 3 vezes, você tem certeza?
E por 3 vezes eu respondi, eu tenho. O número 3 é uma confirmação divina. Mas como a gente pôde ver, todavia, os israelitas tinham luz onde eles habitavam. E eles habitavam no Egito, porque afinal de contas era lá que eles estavam sendo escravos. Mas só onde os filhos de Deus estavam havia luz. E isso aqui é muito profético. Tem uma mensagem. Se em todo o Egito havia trevas, por quê? Porque para os israelitas havia luz. Em João 8,2 diz, eu sou a luz do mundo. Em João 12,36 diz, enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que possam viver na luz. Em Salmos 36,9 diz, tu és a fonte de vida, e por causa da sua luz, nós vemos a luz. Em Gênesis 1,3, haja luz no primeiro dia. E em Gênesis 1,16, no quarto dia, Deus criou o sol. Ué, então a luz não tem a ver com o sol? Porque se primeiro Deus criou a luz e separou a luz das trevas, por que foi no quarto dia que ele criou o sol? Porque essas trevas não têm a ver apenas com o sol, tem a ver com a prisão, escravidão dos demônios, dos anjos caídos, do inferno. Em João 3,20 fala, quem faz o mal odeia a luz e foge dela. Em João 9,5 diz, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Israel estava na luz e o Egito na escuridão. Faraó quis negociar com o Senhor, dizendo, leva então as mulheres, leva os idosos, leva as crianças, mas deixa os animais. E Deus não negocia, irmão. Meia obediência é desobediência. Deus não negocia. Moisés dá a letra. Nenhum casco ficará para trás. E digo mais, tu mesmo nos dará os animais que sacrificaremos. E fora isso, eles ainda levaram outros despojos, ouro, prata. Porque tudo que Deus faz, ele faz por completo. Então não há nada que você tenha que abrir mão, que Deus não vai te restaurar significativamente depois. Mas a questão é que a gente precisa obedecer. Mesmo sem ter certeza do porquê, do para onde. E tem uma frase que Moisés fala que é o seguinte, enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais oferecemos ao Senhor. Quase todas as ordens do Senhor, elas vêm pela metade, que é para testar a gente mesmo. Na confiança. O Senhor só quer que nós dependamos dele totalmente. Se ele deu só a direção, vai para esse lugar, mas você não sabe ainda o que você vai fazer, ou qual animal vai sacrificar no caso do Egito, eles simplesmente estão obedecendo. E obedecendo, estão sendo abençoados. O que mais nós precisamos fazer para estar no centro da vontade de Deus em obediência completa? Para você que está faltando entender o que Deus quer fazer, então pode parar, porque não vai dar para entender. Nós não costumamos andar por vista. A palavra de Deus diz que nós andamos por fé. Então se você está esperando ver para começar a dar o passo, Deus está pedindo para você pôr o pé e em seguida ele põe o chão. Mas eu vou pisar no quê? Pedro andou sobre as águas e ele não tinha certeza que ia dar para pisar na água, por mais que ele estivesse vendo Jesus andando nas águas. E se isso não fosse verdade, todos os discípulos poderiam ter andado também. Mas só Pedro teve ousadia. Para que nós possamos viver o sobrenatural, irmãos, nós vamos precisar ter ousadia. Uma oração que eu faço, e já para fazer essa oração você precisa ter ousadia. Eu faço uma oração pedindo 100, 1000, 10.000 vezes mais ousadia do que Jesus teve quando estava na terra. Eu tenho pedido isso. Eu até falei isso outro dia, peço mais ousadia do que Judá Bertelli, um pastor que tem tido. Eu quero muito ter ousadia, para que o Senhor faça grandes coisas. Discípulos sem ousadia não podem ser usados na sua totalidade, porque as coisas que Deus faz são de gente doida. Ele quer te usar, mas ele vai pedir para você fazer coisas que não fazem sentido. Eu tenho certeza que você já deve ter visto o testemunho da menina que precisou plantar bananeira. Ela queria ser usada pelo Senhor. E o Senhor pediu para ela plantar bananeira, ficar de pernas para cima e as mãos para baixo, dentro de uma padaria. Ela não entendeu, mas ela queria ter uma experiência com o Senhor, então ela falou, quer saber? Vou fazer, depois ninguém vai saber quem eu sou mesmo. Foi lá e plantou a bananeira. E a pessoa que trabalhava, ou era dona dessa padaria, estava pedindo um sinal para o Senhor. Que se ele existisse, uma pessoa viria dentro da padaria e plantaria uma bananeira. Você entende? Por quê? Que tem coisa que não faz sentido. A gente só precisa estar afiado, sensível à sua voz. E o que nos traz sensibilidade? Jejum. Tem jejuado, irmão? Pede para o Espírito Santo te mostrar qual o jejum ele quer que você faça. Não é o jejum que você quer fazer. Não é o jejum que o teu pastor vai dizer para você fazer. Não é o jejum que você leu numa revista, viu no Instagram, que a fulana de tal tá fazendo. Não é. Não é o jejum que eu tô fazendo. É o jejum que o Espírito Santo ministrar para você fazer. Mas não tá na Bíblia esse jejum que ele me mandou fazer. Ousadia, irmão. Ouse crer no Senhor. Ouse acreditar que tu está ouvindo a voz do Espírito Santo.
E vai ter muita gente, sim, que vai tentar desviar a tua atenção do que o Senhor quer fazer. Não permita. Tô falando bem sério aqui. Não permita que uma voz, seja ela da tua cabeça ou do inimigo, te tire do centro da vontade de Deus e da voz do Espírito Santo. O Espírito Santo tem sido apagado por muitas igrejas, por muitas pessoas, dizendo que hoje o Espírito Santo não se move mais como se movia na igreja primitiva, e é uma mentira. Nós precisamos cada vez mais alertar as pessoas para o nosso melhor amigo, que é o Espírito Santo. Convide-o para fazer coisas contigo. Convide-o para correr. Convide-o para tomar um café da manhã, um chá na madrugada. Convide-o para fazer coisas contigo. O Espírito Santo é nosso melhor amigo, é ele que está conosco sempre. O Espírito Santo é uma pessoa, não é uma sensação. Com o Espírito Santo nós sentimos sensações, mas ele não é isso. Ele é uma pessoa. A pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo fica feliz, o Espírito Santo fica triste. E é claro que quando a gente erra, porque desobedece, ele fica triste. Quando pecamos, ele fica triste. Então, minha oração para hoje, minha declaração, a minha profecia para hoje é que você, no nome de Jesus Cristo, sinta tamanha vontade de ter um relacionamento com o Espírito Santo, que comece hoje um jejum direcionado pelo próprio Espírito Santo. E depois vem nos comentários contar para mim como é que tá sendo, o que você tá fazendo, o tipo de jejum que ele te instruiu a fazer, tá certo? Lembrando que jejum é de comida. Propósito é com outras coisas. Rede social, andar a pé, usar sua roupa cortal, não sei. O que o Espírito Santo te disser. Mas propósito é uma coisa, jejum é de alimento. Entendido isso? Um beijo e até o próximo vídeo.